Olá, eu sou o Bruno e nós vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso tema é assédio moral. Os nossos integrantes são eu, Bruno, Guilherme, Gustavo, Humberto, Maria, Kaique e Nicole. A nossa justificativa é, pois, basta a gente olhar para o passado e o nosso presente para a gente ver que nem todas as pessoas têm o mesmo direito e são respeitadas igualmente em uma sociedade. Ainda mais que existam leis, mas não são tão rigorosas. O nosso objetivo através desse projeto é esclarecer para a sociedade o sofrimento e a luta diária dessas pessoas que sofrem com isso e poder, pelo menos, conscientizar as pessoas para mudarem isso. A nossa metodologia foi pesquisa bibliográficas e artigos científicos e alguns relatos. Definição de assédio. O assédio pode ser considerado em uma perseguição que tem como alvo afetar a paz, a dignidade e a liberdade de alguém. Já o assédio moral é diferente. Alguns doutrinadores podem o definir como uma situação em que alguém passa por uma violência psicológica extrema e sistemática. Normalmente acontece em locais de trabalho, com relações de chefe e empregado ou até mesmo com colegas de trabalho. O assédio pode estar revestido em diversos tipos, mas todos têm o intuito de forçar ou induzir alguém a fazer algo contra a sua vontade, e isso pode causar sérios problemas psicológicos e até mesmo traumas na vítima. O assédio começou pelo simples fato de cada vez mais haver competição entre os colegas de trabalho e pela fome de superioridade e sucesso. Isso pelo fato de que o ser humano se preocupa mais com a economia e com o dinheiro do que com as próprias relações humanas. O antro de trabalho tornou-se um local cada vez mais desagradável e antipático, e alguns trabalhadores se submetem a tratamentos opressivos e vergonhosos, com medo de terem que enfrentar o desemprego. Pessoas vulneráveis. O que é ser uma pessoa vulnerável? Pode-se dizer que é alguém frágil ou incapaz de algum ato perante a outros grupos da sociedade. Normalmente é atribuído a mulheres, crianças, idosos, deficientes ou homossexuais. No assédio não existe um termo adequado para quem sofre, pode ser qualquer um. Pode-se ter um exemplo no assédio sexual, onde a maioria das vítimas são mulheres. Isso ocorre pelo fato de elas serem tratadas como objeto sexual perante a sociedade. Também tem casos de assédio sexual com crianças e homens. Acontece com frequência também em empresas, quando um chefe ou líder abusa do poder e oferece favores sexuais em troca de promoções ou aumentos salariais, e isso está diretamente ligado ao assédio moral. Definição de moral. Atualmente, moral pode ser entendida como um conjunto de comportamentos que são aceitos, esperados e incentivados por indivíduos de uma sociedade, compreendendo toda uma série de crenças, normas e valores que determinam esses comportamentos e definem o que está certo e errado, o que é bem ou mal no âmbito do convívio social. Tipos de assédio. Sendo o assédio um tema muito complexo, temos como suas principais características o assédio no trabalho, o assédio escolar e o assédio sexual, podendo ainda ser divididos em 4 formas diferentes. Assédio vertical descendente, que se consiste no tipo de assédio moral mais comum dentro de empresas, vindo de pessoas com cargo superior a quem está sofrendo. Assédio moral organizacional. Neste caso, o empregado acaba sofrendo danos psicológicos quando exposto a um grande grau de competição. Assédio moral horizontal. Costuma acontecer entre funcionários que ocupam o mesmo cargo dentro de uma empresa. Assédio moral vertical ascendente. Embora seja raro, ocorre quando o assediador tem um cargo abaixo do assediado. Combater. Uma ótima oportunidade para saber se o assédio moral circula pela organização é durante a realização da pesquisa de clima organizacional. Um dos fatores que pode ser abordados na aplicação da ferramenta é exatamente saber se os funcionários sentem-se coagidos, humilhados ou discriminados de alguma forma, seja pelos líderes ou demais colegas de trabalho. A realização de palestras em eventos realizados pela organização, como treinamentos e encontros comemorativos, é uma alternativa para esclarecer aos colaboradores o que significa assédio moral e as consequências que pode gerar à empresa, ao assediador e à vítima. Outra atividade relevante que dá bons resultados é a criação de um código de ética.
que expresse claramente a postura da empresa em relação ao assédio moral e quais as providências serão adotadas caso algum fato ocorra. Proceder. Existem muitas formas de procedermos ao assédio, mas a melhor opção para quem sofre diariamente com isso é acabar tentando ter um diálogo com o assediador, e sempre que possível estar acompanhado por testemunhas. Você também deve evitar ficar a sós com ele o máximo que conseguir e sempre anotar todas as humilhações passadas, especificando assim a data e o horário ocorrido. Também é bom procurar outras vítimas assediadas pelo mesmo agressor. Assim vocês podem denunciá-las juntos para que outras pessoas não sofram nenhum dano físico ou psicológico. Formas de denúncia. Bom, existem muitas pessoas que acabam sofrendo algum tipo de assédio e às vezes realmente não sabem que sofreu. Outras pessoas acabam que sabem, mas ficam com algum receio, algum medo de acabar denunciando. E também tem aquelas pessoas que sabem que sofreu assédio, mas acabam não sabendo como denunciar, o que fazer na hora. E bom, se você já sofreu por isso e é trabalhador, você deve procurar a ouvidoria do seu trabalho e acabar relatando o ocorrido. Se você é mulher, você deve ligar para o 180. 180 nada mais é do que a central de atendimento à mulher. Ela acaba registrando as violações contra as mulheres e defende os direitos delas. Medidas legais. Havendo assédio moral, a vítima poderá buscar a responsabilização do agressor na esfera civil e da empresa na esfera trabalhista. Com base no dano moral sofrido, que, caso comprovado, seja no pagamento de indenização. Diferente do que ocorre com assédio sexual, o assédio moral não é um crime em si. Dificilmente alguém será preso nesse caso, pois embora haja previsão para a pena de privação de liberdade, o artigo 44 do Código Penal determina que, desde que não haja violência ou grave ameaça à vítima, a prisão poderá ser substituída pelas penas alternativas: prestação de serviços à comunidade, doações de cestas básicas para instituições de caridade. Casos reais de assédio moral. Algumas pessoas acham que a brincadeira é uma boa forma de estimular a produtividade dos funcionários. Algumas empresas acabam por optar por isso, mas em alguns casos acabam por fazer essa brincadeira se tornar assédio moral. Eu vou citar um caso de algumas empresas. Um dos casos mais recentes, em fevereiro desse ano, com a empresa Walmart, uma rede de supermercados muito famosa, onde um ex-diretor diz ter sido obrigado e coagido a rebolar e entoar o grito de guerra da empresa no início, nos finais das reuniões. A empresa foi obrigada a pagar a ele R$140 mil no processo. Outro caso também é de uma empresa famosa, com a Samsung, uma empresa de celulares, etc., onde 2 chefes coreanos de uma unidade foram processados por estarem gastando muito seus funcionários, tratando eles muito inadequadamente, com muita agressividade, com palavrões, tratando mal, não tratando eles bem, não tratando de um jeito que um chefe deve tratar. Apesar de muitas denúncias dessa unidade, a empresa negou e diz seguir sim a legislação. Conclusão. Conclui-se que o assédio moral ocorre com mais frequência em locais de trabalho. Nada mais é do que o ato de humilhar, perseguir ou forçar uma pessoa a fazer algo contra sua vontade. Ele pode provir de um superior ou ainda mesmo pode ser ato praticado entre colegas do mesmo nível. Existem muitos tipos de assédio e várias pessoas são afetadas de alguma forma, o que pode resultar em problemas como trauma, seja ele físico ou psicológico. Encontra-se várias formas de combate e denúncia e é muito importante que as vítimas tenham um apoio.